Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A partir do dia 17 de dezembro até o dia 24, a liturgia da Santa Missa é toda voltada para o Natal. Tanto as orações quanto os textos da Sagrada Escritura. E proponho para essa reflexão percorrer esses textos do dia 17 ao dia 24 e sermos por esses textos instruídos e preparados para a chegada de Jesus. Utilizei os textos do dia 17 como uma introdução desse percurso. Depois percorreremos primeiro os textos do Antigo Testamento, que dão ênfase a duas promessas, as duas profecias focadas na figura de Davi e em seus descendentes. Em seguida, 3 casos de mulheres estéreis que deram à luz. E aí chegaremos nos textos do Novo Testamento, percorrendo ali o anúncio feito pelo anjo a Zacarias, a Isabel, a Maria, a revelação que faz a José e o nascimento de João Batista. Então vamos fazer esse percurso nessa reflexão. No dia 17, ouvimos no Evangelho, Mateus, capítulo 1, versículo 1 a 17. E esse Evangelho, ele traz
a genealogia de Jesus, de Abraão a Davi, de Davi ao exílio, do exílio até José, esposo de Maria, de quem nasceu Jesus. E a grande intenção desse texto é mostrar que Jesus é descendente de Davi. Davi é da linhagem de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. E aí então, Jesus tem a sua genealogia traçada, então passando por Davi, passando por Judá, Jacó, Isaac, Abraão. E nesse mesmo dia, escutamos o texto de Gênesis, capítulo 49, versículos 2, 8 a 10. E ali nesse texto, relata um fato ocorrido aproximadamente no ano 1700 antes de Cristo. Recordem, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó com 12 filhos. Cada filho deu origem a um grupo familiar no Antigo Testamento, também chamado de tribo. As 12 tribos de Jacó, as 12 tribos de Israel. E então Jacó reúne os seus 12 filhos e diz para os filhos que da descendência de Judá sairá uma linhagem real, que vencerão os inimigos e instaurarão a paz. Depois desse texto, vamos então passar a duas profecias. A primeira ouvimos hoje, na primeira leitura, 2 Samuel capítulo 7, versículos sobretudo do 12 ao 16. Uma das mais importantes profecias do Antigo Testamento. Natã diz a Davi que de um descendente dele, então, o reino vai ser estabilizado definitivamente. E aí vamos percebendo, lembrando do texto de 17, da genealogia, né? Jacó fala para os seus filhos que a descendência de Judá virá uma linhagem real. E aí Davi é descendente de Judá. Davi, o grande rei, descendente de Judá. E agora Natã fala, um filho de Davi vai instaurar a paz e o reino em definitivo. A princípio se tinha uma ideia de que esse filho seria Salomão, quem sucede Davi no trono. Mas depois se percebe que não, o Messias ainda estava por vir. E vai se cumprir essa promessa muitos séculos depois. A segunda profecia citada nesses dias está em Jeremias, capítulo 23. Farei nascer um descendente de Davi. Vocês vão começar a entender por que tantas vezes se fala em Davi. Porque Davi foi o primeiro rei da descendência de Judá, né? E foi um grande rei. Então, Jeremias 23. Farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio. Naqueles dias, Judá, a família de Judá, né? Não Judá filho de Jacó, mas a família de Judá será salva e Israel viverá tranquila. A primeira profecia de 2 Samuel se dá por volta do século 10 antes de Cristo. Então, de Jacó a Davi, 700 anos. Essa segunda profecia de Jeremias se dá por volta do século 7, 300 anos depois de Davi. Domingo passado eu falei, e não celebrei aqui, mas refletia na homilia, que a liturgia do Advento e sobretudo
desse terceiro e quarto domingo nos insere na espera do povo de Israel, nessa expectativa pela vinda do Messias. E nós temos muitas profecias que foram alimentando a fé do povo na espera pelo Messias. Os textos desses dias destacam essas duas, de Samuel e de Jeremias. Passamos agora, então, no Antigo Testamento, a 2 casos de mulher que era estéril e deram à luz. Primeiro, em Juízes, capítulo 13. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: Tu és estéril e não tivestes filho, mas conceberás, darás à luz um filho, será consagrado ao Senhor desde o ventre materno, e libertará Israel das mãos dos filisteus. E a mulher deu o nome a esse filho de Sansão. E aí temos a história do grande juiz Sansão, cuja mãe era estéril. E Sansão viveu por volta do século 12 antes de Cristo, né? Primeiro, o povo saiu do Egito, onde era escravo, entrou pelo deserto, percorreu o deserto até chegar à terra prometida, organizado ainda em regime tribal, se organiza e então após a terra prometida. Tempos depois, então vem a monarquia, tendo Saul como primeiro rei, sucedido logo por Davi. Então Sansão, um dos juízes desse tempo já na terra prometida. Segundo caso, encontramos em 1 Samuel, capítulo 1. Ana, também uma mulher estéril, vai ao templo orar a Deus, suplicando que Deus tenha misericórdia dela. E ela então engravida, e o texto que escutamos nesses dias, citando Ana, já coloca Ana no templo, agradecendo a Deus pela vida do filho que lhe foi concedido. E esse filho, Ana também consagra ele a Deus, e dá o nome a ele de Samuel, um juiz, um profeta, né? Um grande homem da Sagrada Escritura. Então, mais um caso de mulher estéril que deu à luz. E Samuel viveu por volta do século 11 antes de Cristo, também antes da monarquia. E aí chegamos ao Novo Testamento, chegamos aos Evangelhos. E focando agora nos Evangelhos, vemos o anúncio do anjo a Zacarias. Zacarias, esposo de Isabel, 2 idosos, Isabel também estéril. Não só uma mulher estéril, mas uma mulher idosa e estéril. E o anjo revela que Isabel engravidará. Então é o relato que escutamos nesse período. Darás à luz um filho, e darás o nome de João. Ele vai ser grande diante do Senhor e reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor Deus. E Zacarias e Isabel deram à luz a João Batista, primo de Jesus. Lucas capítulo 1, versículos 5 a 25. E aí, seguindo ainda o Evangelho de Lucas, temos mais 2 textos. O anjo anuncia a Zacarias, depois o anjo anuncia também a Virgem Maria, que ela será a mãe do Salvador. Ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Olha, sempre menção a Davi, a suceder Davi no trono. Te dará o trono de seu pai Davi. Reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. Descendente de Jacó, então,
os seus filhos e toda a linhagem dos seus 12 filhos, né? Descendente de Jacó, e o seu reino não terá fim. E Maria responde com um sim, com o acolhimento da vontade de Deus. Foi o evangelho que escutamos hoje. E Maria sai então dali, apressadamente vai estar com a sua prima Isabel. E diz o texto bíblico, já está no 6º mês de gestação. E quando Isabel encontra Maria, exclama: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Bem-aventurada aquela que acreditou. E é um outro texto que escutaremos ou escutamos nesses dias que antecedem o Natal. E aí, saímos um pouquinho de Lucas e vamos voltar ao texto de Mateus, para agora trazer também para esse cenário a figura de São José. São José, e até compreensível, ficou um tanto quanto desconcertado com a gravidez de Maria. E então, em sonho, o anjo também lhe revela todo um plano de Deus que envolve Maria, e que envolve a maternidade de Maria, e que é por obra do Espírito Santo que isso acontece. E também o anjo revela que José faz parte desse mesmo desígnio, e que ele também tem um papel importante, e por isso importa que ele acolha Maria, e que ele assuma esse filho, e cuide desse filho. E assim então, José realiza a vontade de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 24. Seguindo esses relatos bíblicos, voltamos a Lucas, e Maria exclama com alegria: a minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E aí nasce João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 57. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho, e ele vai chamar-se João. E por fim, nascido João Batista, Zacarias também exclama em outro belo hino, em Lucas capítulo 1, 67. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde tempos antigos, pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. E assim, percorremos os textos do dia 17 ao dia 24 de dezembro. Motivo que vocês também possam ler com calma esses textos na íntegra, em casa, em preparação para o Santo Natal. Aqui, tracei uma linha um tanto quanto histórica e tentando colocar os textos numa sequência lógica, né? Então, o caminho já está facilitado para a leitura de vocês. Possamos perceber como que Deus prepara tudo. E ao mesmo tempo, como que o tempo de Deus é tão diferente do nosso tempo. Falamos de um plano estabelecido 1700 anos antes de Cristo, e que vai se cumprindo pouco a pouco, que vai ganhando entendimento com o passar dos séculos. Nós fazemos parte também de um plano de Deus. A minha vida e a tua vida também faz parte de um plano de Deus. Nenhuma vida vem ao mundo
fora de um desígnio de Deus. Independente como a vida tenha sido concebida, numa família estruturada ou não, numa criança sendo amada ou não, cada vida faz parte de um desígnio de Deus. Infelizmente, a grande parte das pessoas viverão inconscientes, alheias a esse desígnio de Deus. Mas cabe a nós insistentemente rezarmos, pedindo a Deus: me mostre a tua vontade, me faça entender qual é a minha missão em meio a essa grande história de salvação, para que, entendendo qual é a nossa missão, qual é a colaboração que somos chamados a dar, possamos, como a Virgem Maria, também responder o nosso sim. E que, assim como Maria, o nosso sim sendo respondido com prontidão, possamos também nós colaborarmos na salvação de muitas pessoas. Que Deus nos ajude, a cada um de nós, que, celebrando o Natal, possamos nos colocar dóceis, disponíveis, acolhedores da vontade de Deus. Assim seja.